Olá! Muitos amigos, muitas pessoas têm nos procurado nas redes sociais ou ligando, né, perguntando como a gente está, qual a situação real aqui na Espanha. Bem, eu e minha esposa, nós somos do Brasil, São Mateus, Espírito Santo, e por motivo de trabalho a gente vive entre a Catalunha e Astúrias. Neste momento a gente está em Astúrias, hoje é quarta-feira, dia 17, e eu vou relatar algumas coisas baseadas em fatos. E em alguns momentos eu vou ler algumas coisas para vocês, porque eu extraí de alguns jornais do dia de hoje, do momento dessa gravação, e vou comentar como que estamos vivendo aqui. E eu vou pedir para você, se você estiver assistindo pelo YouTube ou pelo Instagram, se você for fazer algum comentário, que a sua crítica seja construtiva. Por favor, não comece uma discussão religiosa, por dois motivos. Somente se o seu argumento tiver o poder de conter imediatamente a contaminação e restaurar a economia mundial. Segundo, não importando o seu credo religioso, sua nacionalidade, a sua cor, o seu idioma, você está no mesmo planeta, é humano como todos nós, tem o sangue vermelho igual e está sujeito a um inimigo invisível aos olhos, comum a todos. Ok? Bem, hoje, dia 17 de março, eu tenho uma viagem cancelada para o Brasil, onde estaria a partir de sexta-feira no Brasil para algumas reuniões, para treinamentos da empresa que eu represento aí no Brasil e também, é claro, para visitas a familiares e amigos. Eu tenho uma certa timidez com câmera, eu tenho intimidade com o microfone, para quem me conhece sabe que sou radialista, mas para câmera eu tenho um pouco de timidez e algumas das palavras que vou expressar aqui, algumas palavras são novas para algumas pessoas, são difíceis, e eu tenho certeza que você aí no Brasil vai ter tempo para procurar um dicionário, para procurar o Google e se informar melhor e também explicar para algumas pessoas que não entenderem. Eu peço também que você aproveite o seu tempo, porque eu peço que não aconteça o que está acontecendo aqui, porque nós estamos em período de quarentena, ou seja, nós não somos, eu poderia dizer, não estamos presos dentro de casa, mas a recomendação, e é um decreto, para que você se não tiver nada para fazer na rua, não vá, a não ser que você comprove que tem um objetivo, ir ao médico, ao supermercado, a uma farmácia, ao trabalho, por exemplo, porque existem pessoas que estão trabalhando com certeza, principalmente aqueles que estão trabalhando com a proteção, como os policiais, os profissionais de saúde, os profissionais de limpeza, os carteiros. Inclusive, eu vou comentar daqui um pouco sobre isso. É importante que você converse com as crianças, tá? Ainda não está acontecendo, mas já estão suspendendo aulas em muitas cidades, creio que em uma boa parte aí do país. E elas não vão entender o porquê do confinamento, porque o Brasil é acostumado a ser livre, a andar para lá e para cá. Não estão acostumados com isso. Muito menos os idosos, que gostam de circular, que gostam de caminhar, que gostam de passear, de estar sempre em contato com pessoas. E o mais importante neste momento, sinceramente, é o confinamento, é ficar em casa. Vai ser difícil, vai doer, mas é a melhor forma de não se contaminar e, se estiver contaminado, não contaminar outras pessoas. Essa onda que está acontecendo no mundo todo é como se fosse um tsunami. Então, ou seja, é um grande volume, como uma onda grande que está indo. Veio da Ásia, está passando aqui pela Europa e a gente espera que chegue nas Américas com muito pouca energia, tá? Que não chegue como está por aqui. Esse vírus está causando uma pandemia. Pandemia é uma epidemia de doença infecciosa que se espalha entre a população localizada numa grande região geográfica, como por exemplo um continente, ou até mesmo o próprio planeta Terra. A população mais vulnerável, vou falar agora, texto de um jornal,
Vou começar com o G1, onde um infectologista, o Estevão Portela Nunes, explica numa reportagem do último dia 15 de março que, obviamente, a população mais vulnerável são os idosos. Pessoas com as seguintes doenças crônicas também estão dentro do grupo de risco: diabéticos, hipertensos, pessoas com problemas no coração, asmáticos, doentes renais. Fumantes, que têm o pulmão mais prejudicado por causa do cigarro, obviamente. As pessoas que têm esse grau de imunodeficiência, elas não conseguem, primeiro, montar uma resposta inicial contra esses agentes invasores. Ele vai causar, provavelmente, doenças mais agressivas. Porque essa doença ela é um tipo de gripe, tá? Você vai entender mais na frente. Esse vírus, ele é um vírus respiratório, não é um vírus digestivo, como muita gente pode confundir ou pensar. A revista Forbes, essa semana, ela divulgou uma notícia, na verdade, né? Que a empresa LVMH, que é um conglomerado multinacional francês, líder absoluto de luxo e dono de 76 marcas de renome ao redor do mundo, anunciou no último dia 15 que está convertendo 3 de suas instalações de fabricação de perfumes, onde normalmente faz fragrâncias de grandes marcas do mundo inteiro, está transformando em locais de produção de desinfetante para as mãos. O produto será entregue gratuitamente às autoridades francesas e ao maior sistema hospitalar da Europa. Notícias do jornal El Espanhol, também, para que você tenha certeza de que o que eu estou dizendo não é coletado em redes sociais, ok? Os Correios aqui na Europa. Os Correios só abrirão por 3 horas para o serviço postal básico. Os carteiros e os entregadores estão preocupados tanto com a entrega de material para higienização das mãos, máscaras para evitar contato muito próximo com outras pessoas. As entregas não estão precisando ter assinatura, estão entregando e confirmando com o número de documento e anotando tudo direitinho. E eles não podem, porque os carteiros, como caminham por muitas horas seguidas durante o dia, e na Espanha está tudo fechado, como se fosse nem feriado nacional fecha tanto assim. Está tudo fechado, exceto o comércio de necessidade básica. Então, como eles andam muito, estão reclamando nos jornais, hein? Como é que eles vão usar o banheiro, se eles costumam usar o comércio que está aberto para poder se aliviar? É uma das questões, tá? Uma das medidas que ainda não foi implementada na Espanha, a necessidade de certificar os motivos de sair de casa. No entanto, na Espanha, essa medida ainda não foi implementada, o que, por exemplo, ocorre na Itália. Não há nenhum documento previsto para provar que você sai com os motivos estabelecidos no Decreto Real da Espanha. Isso é a afirmação de um guarda civil. É verdade que será mais fácil fazer as verificações se os trabalhadores transportarem um documento de sua empresa para esse feito. A gente está falando de Europa, tá? Onde essa restrição ela é levada a sério. O decreto real proíbe que você ande nas ruas sem ter um motivo, sob pena de multa de 3.000 euros a 600.000 euros. Para mais informações, você vai ter que buscar na internet. Eu não vou ficar explicando aqui para não estender demais o vídeo. Na última segunda-feira, o ministro do Interior da Espanha, o Fernando Grande Marlaska, anunciou a decisão de fechar as fronteiras terrestres na Espanha, após o avanço incontrolável do contágio em toda a geografia continental. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, diz que será permitida a entrada para o transporte de mercadorias, uma vez que o fluxo de mercadorias para a União Europeia deve continuar a garantir o fornecimento, incluindo itens essenciais como produtos farmacêuticos ou alimentos, mas também itens de que as fábricas necessitam. Outra coisa, trancar a população em suas casas parece ser uma medida drástica, mas, dada a natureza do vírus, acaba sendo a única barreira para infecções maciças, e o Brasil está perto de adotar essa medida.
totalmente. Mais uma vez, o jornal diz o seguinte: as autoridades indicaram que provavelmente esse fechamento durará mais de 2 semanas. Durante esse período indeterminado, as lojas de alimentos permanecerão abertas e não se espera nenhum problema de falta. Seguinte, dependendo da cidade, pode haver falta, sim, pela falta de educação do próprio ser humano, a falta de mentalidade. Especialistas apontam que devemos fazer compras com menos frequência, mas sem ir ao extremo das imagens que vimos recentemente nos supermercados da Europa. O mais sensato é planejar o que consumiremos durante a semana e fazer compras mais eficientes. O que acontece? Eu postei um vídeo essa semana que a gente foi ao supermercado em que um shopping afastado da cidade estava bem abastecido, mas havia algumas prateleiras um pouco vazias, e um outro supermercado aqui perto de casa, é uma cidade pequena, cidade próxima às montanhas aqui, havia filas para entrar. O que estava acontecendo? Havia um guarda na porta e um pequeno número de pessoas dentro do estabelecimento. Quando saía uma pessoa, outra pessoa entrava. Há um aviso na porta de que só era permitido comprar no máximo 6 produtos iguais, 6 produtos do mesmo produto, 6 unidades do mesmo produto, assim dizendo, e se manter pelo menos 1 metro de distância de cada pessoa. Uma fila, por exemplo, você tinha que estar 1 metro e meio de distância. E com isso, as pessoas estão respeitando e aconselhável que se respeite. No Brasil também isso espero que não aconteça. Mas se acontecer, você não precisa sair ao supermercado fazendo compras igual um louco, enchendo o seu carrinho, enquanto o seu irmão do lado, às vezes você tem um estoque de algum produto que você nem vai usar, o seu irmão do lado ali precisando dos produtos, tá, de primeira necessidade, você sobrando aí, e uma pessoa do lado da sua casa, o seu vizinho, alguém precisando e não tendo. Então, a primeira coisa a considerar ao fazer compra é se tivermos sintomas. Nesse caso, o mais razoável é ficar em casa. O mesmo acontece com os proprietários e trabalhadores das lojas. A gente tem visto que muitas empresas têm orientado aí, se o funcionário tem sintoma, ele está ficando em quarentena, se ele apresenta algum quadro. E muitas empresas estão fazendo treinamento já estão se preparando para trabalhar em casa. Estão trabalhando online, estão vendo aí uma nova forma de trabalho. Os principais sintomas do Covid-19 são febre, falta de ar e tosse. É precisamente esse último sintoma que é o mais problemático ao visitar um espaço público, já que qualquer vírus que temos se espalha pela tosse, né? Ou por um espirro também. Então, se você precisar ir a uma loja específica, deve entrar um por um, provavelmente vão fazer assim, e aguardar a sua vez na porta, evitando multidões e lugares pequenos. O especialista do Jornal da Notícia que eu estou lendo, ele reitera que não haverá escassez e que, portanto, não devemos levar mais do que o necessário para não desperdiçar o que foi comprado, ratificando o que eu acabei de dizer. Não é necessário calçar luvas para pegar os recipientes, mas não devemos tocar o rosto sem antes lavar as mãos. Isso é importante. Calce luvas, sim, para escolher frutas e legumes, e as luvas devem ser trocadas se tocarem em dinheiro, superfícies ou até na sua própria mão. O especialista adverte: as luvas dão uma falsa sensação de segurança e no final fazemos o mesmo. A gente toca com a luva em vários lugares, em dinheiro, e depois vai tocar no rosto. Acaba se contaminando. E uma última notícia é que a China assume a liderança contra o coronavírus em face da paralisia europeia e do America First de Donald Trump. O gigante asiático vem em socorro da Itália e da Espanha com especialistas, material e lições sobre a utilidade de medidas restritivas. O cenário é complexo. É uma situação nova e drástica, mas eficaz
à luz da única experiência anterior com algum sucesso a partir do qual os dados podem ser coletados no sentido da China, que para chegar a esse ponto, o governo chinês teve que impor medidas restritivas imediatas e raramente vistas em tal escala para conter o vírus. Dezenas de milhões de pessoas foram forçadas a colocar em quarentena em casa, a se colocar, né? Ou a mobilidade deles era extraordinariamente limitada. Então, se houver um pedido das autoridades para que você fique em casa, fique em casa. Tais medidas, elas foram recompensadas. E me parece, segundo as notícias dos jornais, que a pandemia pode estar regredindo. Pode estar. Um grupo de cientistas australianos descobriu como o sistema imunológico combate Covid-19. Informações que podem ser de vital importância na corrida para encontrar uma vacina contra o novo coronavírus, cuja pandemia já se espalhou por 162 países. Reiterando, o grupo de risco são os idosos. Se você tem uma imunidade baixa, se você se resfria com facilidade, então tome cuidados, porque você vai ter tempo, pode ter certeza. Se vamos ficar de quarentena ou se estamos de quarentena, aproveitamos o nosso tempo. O bem mais precioso do mundo é o tempo. Um tempo que já passou, você não recupera, você não sabe o tempo futuro, o tempo que você tem. Aproveite para estudar, para aprender alguma coisa, para conversar. Você vai ter que ficar em casa. Então, vai ter que aprender novas habilidades, vai ter que desenvolver alguma coisa. O mundo precisará de um tempo para se recuperar. Muita gente vai ter muito trabalho, muita gente não vai ter trabalho. Use o seu tempo com sabedoria. Tenha cuidado com quem ou o que você tem gastado seu tempo, porque tempo desperdiçado é mais perigoso do que dinheiro desperdiçado. Aproveite seu tempo para melhorar a sua habilidade, uma habilidade que você já tenha, ou aprenda uma nova habilidade. Nunca é tarde para aprender alguma coisa ou para desenvolver alguma coisa. Sabe de uma coisa? Um estômago vazio, uma carteira vazia ou um coração quebrado vão te ensinar as melhores lições da vida, tá? Então, um último conselho, uma última dica. Cuidado com os resultados de suas ações feitas por sentimentos conduzidos por seus pensamentos. O maior inimigo é a sua mente, que cria o que não existe, tá? Te peço uma última coisa. Não compartilhe esse vídeo. Não compartilhe este vídeo. Seja egoísta e guarde essas informações, essas dicas somente para você, tá bom? Falo mesmo. Um grande abraço, fiquem com Deus.